Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast. E hoje, antes de a gente apresentar a pessoa que a gente vai estar conversando, eu vou pedir para que você possa se inscrever no canal e marcar o sininho para que você possa ser notificado quando a gente entra ao vivo ou automaticamente sobe um vídeo. Hoje eu estou falando com a Uyara Torrente. Tudo bem, Uyara? Tudo bem. Ó, a tua câmera é aquela ali, essa aqui e essa aqui é minha. Tá Mas eu bom. quero que você foque em mim. Estou em você e com você. Tudo bem? Tudo bem. Prazer imenso. Prazer. Obrigada pelo convite. Olha, isso que eu falei, a primeira coisa que eu falei assim, vamos conversar com ela, aí eu liguei pro Vini, o Vini demora um pouco para retornar, eu falei, cara, tomara que ele me retorne, por favor, por favor. Aí eu falei, melhor ela conversar comigo agora, porque mantém em casa, do que você, quando você for para São Paulo, ferrou, aí já era, entendeu? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Estamos aqui na medida do possível, né? Nesse contexto maluco que estamos vivendo, mas estamos bem. Me diz um negócio, como é que tá sendo esse período de pandemia para vocês? E aí, eu tô falando banda para vocês. Quantas horas a gente tem aqui? A gente tem uma hora para falar. Tô brincando. Mas se a gente estender... Cara, foi um grande susto, né? Acho que para todo mundo, assim, essa coisa da pandemia e em muitas camadas, né? Os medos com a questão da saúde, com a questão das pessoas que a gente ama e tudo mais. E com a questão do trabalho não foi diferente, assim, né? O nosso trabalho é realmente estar na estrada, é realmente estar um dia em cada cidade diante de um público, de uma aglomeração, de muitas pessoas. Então, o nosso trabalho realmente ficou completamente impraticável, assim, com a coisa da pandemia. Isso trouxe várias questões para a gente, assim, questões, por exemplo, financeiras, porque esse é o nosso trabalho, é disso que a gente vive, né? Então, a gente teve que ter uma reorganização também nesse lugar. E eu acho que também, para mim, pessoalmente, foi muito difícil pelo não fazer, né? A gente que trabalha com isso, com arte, com música, a gente trabalha definitivamente porque a gente ama, porque a gente se sente vivo, porque a gente se sente mais pulsante. E aí, de repente, não ter isso me causou, inclusive, uma pequena crise existencial, assim, né? Tipo, quem eu sou sem fazer o que eu amo? Quem eu sou longe das pessoas que eu amo, sem fazer o meu trabalho? Então, eu acho que eu estou há 1 ano e meio tentando me reconhecer ainda dentro desse contexto pandêmico, porque ele tira muitas coisas do que a gente é, né? Então, a gente tem que se reconhecer novamente, assim. E acho que é um dia de cada vez, uma compreensão de cada vez. E para assim. todo mundo da banda teve também, porque assim, todo mundo teve esse momento de pensar no que você pode fazer. Eu acho que todo mundo sentiu isso, cada um à sua maneira, assim, a gente chegou a fazer alguns encontros, enfim, reuniões online e tudo mais para entender o que a gente faria. Eu me lembro que no começo a gente conversava muito, assim, lembro de mandar áudios para os meninos aos prantos, falando, gente, o que vai ser, o que vai acontecer, tava tudo tão assustador, e aí os meninos também falando das questões dele, e a gente se apoiando muito nesse sentido. Acho que isso foi muito importante. Sabia assim. que lá na minha família, a gente reuniu para fazer live todo domingo, 18 horas. Mas eu estava meio de saco cheio, eu falava assim, não vou participar da live não. Porque era uma coisa repetitiva, Sim, sabe? é diferente. Eles não entenderam. Uhum. Aí ficava minha mãe, ficava uma tia minha que mora em Brasília, e as duas. A minha irmã, minha irmã que também estava isolada. E aí a gente fazia encontro temático. Então, que legal. Sei lá, teve fantasias, e era bem legal. Era uma coisa muito de família, sabe? E aí cada um fazia uma coisa e aparecia. Mas quanto tempo que vocês não fazem show? Né? Qual foi o último show? Lembra ainda? Show, lembro perfeitamente. A gente fez em Porto Alegre. Se eu não me engano, foi 11 de março. Foi bem assim, quando começou a coisa da pandemia. E eu lembro que a gente voltou para Curitiba desse show. E quando a gente voltou, fechou tudo. Foi imediatamente. A gente voltou 1 ou 2 dias depois, declarou-se realmente que tudo deveria parar. Mas foi um show que a gente fez no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Com público, com casa cheia, com abraços. Nossa, Sabia que eu tenho uma passagem muito particular com você, com a banda de forma geral, porque vocês foram a abertura de um casamento de um amigo meu. Que legal. Com a música da oração. Então, aquilo foi muito legal. E passou tipo um final de semana, eu viajei para cá, eu morava no Rio, vim para cá, isso foi em 2012, 2013, e vocês foram tocar no Teatro Guaíra. Ah, sim. E aí você falou que seu pai tinha tocado naquele para você ver que eu estava lá. Que você, não sei se fazia 20 anos, 30 anos, mas vocês tocaram no mesmo período, no mesmo dia.
Eu falei, cara, que legal, cara. E aí eu gostei muito de vocês. Legal. Pra mim, vocês funcionam como se fosse um Los Hermanos, sabe? Era uma banda que teve um sucesso, estourou, mas esse sucesso não significa muita coisa de vocês, porque vocês são muito mais profundos. Sim. O que eu percebo é que vocês são muito mais profundos. Mas me diz um negócio, como é que começou? Como é que você começou a pensar em trabalhar com música? Ou trabalhava com outra coisa? Desde pequeno você pensou em trabalhar com música? Não exatamente trabalhar, assim, a música sempre foi super inerente à minha vida, porque meus pais, eles foram artistas a vida toda no interior, assim, e meu pai sempre tem o grupo Gralha Azul, que é um grupo de música que ele tem há muitos anos, que é de música autoral, de música regional, então isso sempre teve muito presente, eu sempre cantei, porque numa cidade pequena não tinha tanta coisa para fazer. Qual cidade? Paranavaí. Que na época que eu morava lá era bem menor do que é hoje, né? Mas então, ela é bem famosa, tipo, as pessoas falam Paranavaí. Tá famosa, Paranavaí. Mas na época que eu morava lá não tinha tantas coisas, assim. Então, o que tinha era encontrar os amigos e ficar tocando violão, cantando. Então, a música, nesse sentido, sempre participou da minha vida, né? Sempre foi inerente. Mas eu sempre estudei teatro, sempre direcionei até então a minha vida para ser atriz. Eu vim de Paranavaí para cá fazer a Faculdade de Artes do Paraná, cursei artes cênicas, Você veio sozinha? Vim com 17 anos. E seus pais estão até hoje? Em Paranavaí, Agora minha mãe está aqui, mas eles ficaram lá há muitos anos. Legal. Depois que eu vim. E aí, quando eu estava quase me formando, acho que eu tinha acabado de me formar em 2009, assim, eu conheci alguns amigos do teatro que compunham músicas. É porque música e teatro... Tá tudo junto, né? Dá uma embolada. Dá uma ligona, assim. Você fala assim, cara, o que é música? Parece que todo mundo sabe tocar alguma coisa, né? Acho que as pessoas estudam especificamente para essas áreas, mas elas se encontram muito também, assim. Um intermédio bonito mesmo entre a música e o teatro. E aí, quando eu estava me formando, eu conheci alguns amigos do teatro que escreviam músicas. Fiquei apaixonada com a produção, assim, tipo, como a galera escreve de um jeito massa aqui, que coisa linda, nananã. O Vini já era o meu amigo da música. E aí um dia eu propus pra ele, falei, Vi, conheci essa galera, tem essas músicas, cheguei a cantar com eles num rolê, tem essa filmagem aqui, vamos inventar um projeto? E daí o Vini topou, assim, investigar comigo o que era isso. Então o Vini foi o principal, né? Contigo. O Vini foi o principal. O Vini foi quem deu a mão pra ideia maluca. Legal. Porque se ele tivesse não topado isso, eu não teria como fazer, eu não tinha nenhum conhecimento musical. Eu tinha um desejo, que nem era um desejo de ser uma vocalista de uma banda, de ser uma cantora. Era muito mais um desejo de estar com as pessoas que eu gosto. E se comunicar? Literalmente, estar junto, presente, perto de pessoas que eu gosto e fazer coisas que eu gosto. Eu sempre amei cantar, mas eu nunca olhei para isso de uma maneira profissional até então, né? Então o Vini foi muito esse parceiro que topou a maluquice sem saber muito bem, acho que o que seria também. E a gente começou a se dedicar para isso em 2009. Em 2011 a gente postou aquele vídeo de oração, né? E aí esse vídeo que viralizou mas peraí, hoje são quantas pessoas na banda? São 4 pessoas na banda. O Vini, ele toca o quê? O Vini toca teclado, especialmente teclado, mas alguns outros instrumentos quando precisa também. Mas ele é o tecladista e produtor. Eu sou a vocalista. Só ou você toca alguma coisa? Eu canto, só canto. Só canta? Não só como pouco, né? Só como uma função. É que, na verdade, a voz é um instrumento. Lembrei também. da Júlia Branco, uma amiga minha que é cantora, que ela tem uma música que fala sobre isso. Você pergunta se eu toco ou se eu só canto. Eu canto e eu canto. Bem bonito. Eu tenho um amigo meu, eu sou músico por paixão. O Bruno também é músico. A diferença é, eu só parei de tocar quando eu percebi que os meus amigos tinham carro e eu não. Eu falei, não é pra isso. Sim. Mas eu também não tenho. Eu também não tenho agora, porque é mais fácil andar. Vamos lá, tem um Vini, você que canta. Brincadeira. O Luiz Borchardt, que é o nosso baterista, nosso maravilhoso, assim, que também tá bem do começo. Acho que o Gauss, a gente chama ele de Gauss, que o apelido dele é Gaúcho, mas o nome dele é Luiz. Ele acho que só não fez o primeiro show com a gente, o primeiro show da banda. Depois ele já entrou, então essa é a formação praticamente original. Eu, Gauss, Vini, e aí tem o Eduardo Roseira, que é o nosso guitarrista. Entendi. Somos nós 4 hoje em dia. Olha, eu vou te falar um negócio.
eu não sei se eu considerado, estava olhando ali, vocês estão considerando não uma banda de rock, né? Uma banda de indie, que mais? Folk. Nem sei. As pessoas gostam de rotular. Eu nunca soube responder essa pergunta. Então, mas essa coisa do baterista, eu estava percebendo agora, né? Eu toco muito violão, não agora, porque eu não estou com violão, mas estou aposentado por um tempo, afastado do violão por um tempo, porque ele não está comigo aqui. Tem um aqui, mas não é meu. E aí, eu fiquei pensando como é que o baterista hoje em dia se relaciona com isso, porque o baterista que carrega mais, tem mais coisas, mas hoje você, através de botões, você consegue fazer, samplear umas coisas muito legais. Sim. É um desafio muito grande. Tem uma banda no Rio que eu não lembro o nome, depois a gente pode até dar uma pesquisada, que ele não tem baterista, ele só tem 4 pessoas. Nossa, eu acho fantástico. E é um desafio muito grande para o baterista também. Eu acho que é o maior desafio para eles. A gente sentiu muito isso durante a pandemia, porque o que acontece? A gente ficou sem se encontrar, nenhum de nós, há algum tempo, né, os primeiros meses. Depois a gente entendeu que a gente precisaria entrar no rolê das lives, de preparar lives legais, porque era essa a maneira de existir nesse momento e a gente queria existir. E a live foi com todo mundo tocando? Então, aí o que acontece? A gente decidiu não fazer todo mundo, porque daí é isso, daí um tem filho, daí a sogra, e nananã, e aí tá junto, aí não tinha por que arriscar. A gente tava todo mundo com muito medo nesse momento. E os mais tranquilos ali, eu e o Vini. Então a gente se juntou nós dois e a gente resolveu que a gente ia fazer o que a gente chamou de super live, que é esse formato, que somos nós dois. E pra gente pensar esse formato da super live só em 2 pessoas, sem que fosse voz e violão, não desmerecendo voz e violão, porque eu acho que um voz e violão bem feito é sempre emocionante, maravilhoso. Mas o Vini teve que criar uma estrutura de arranjo onde ele pudesse coordenar nos botões. Então, muitas das coisas que a gente... E daí a gente fez a brincadeira de projetar os meninos tocando, né? Eles gravaram algumas coisas e o Vini solta esses instrumentos para deixar o arranjo mais gordo, mais gostoso, assim. Ele solta esses instrumentos nos botões. E a gente viveu uma experiência curiosa recentemente, porque a gente passou 1 ano e meio fazendo só nós dois, né? Os meninos participavam só por projeção. E recentemente a gente gravou um show com os 4. Com o baterista junto. Eu via. Né? E foi muito... Eu adoro, eu acho que o Vini foi genial nas soluções que ele teve de arranjo só para nós dois. Eu acho lindo o que a gente fez. Mas, cara, você sentiu uma bateria atrás de você. Pô, é completamente diferente. Negócio, eu falei isso pro Gauss, inclusive. Eu falei, Gauss, que saudade que eu tava. E ver ele tocando, porque... Tem muita troca entre a gente, né? Tipo, é incrível quando tá eu e o Vini, a gente se olha e a gente troca e a gente se entende no olhar, porque são muitos anos de amor e convivência e trabalho, assim. Mas eu também tava sentindo muita falta, cada um tem uma energia tão específica e soma tão especificamente no todo, que olhar o baterista ali, tipo, pá, feliz tocando, aquilo também me trazia coisas tão importantes que fazia tempo que eu não sentia. E, ao mesmo tempo, por exemplo, para um outro projeto que eu estou fazendo, a princípio não tem baterista. Então, eu acho que tem esse desafio sempre, assim, tipo, se a gente vai fazer sem baterista, a gente tem que fazer um trabalho muito cuidadoso, muito bonito, com outras intenções para poder trazer um resultado legal. Acho que é super possível, assim, mas eu gosto muito de ter. Então, é engraçado, né, porque, por isso que eu falei, né, a gente está num período que você fala assim, menos é mais, então menos pessoas. Está ali, eu consigo fazer um som. Por isso que é um desafio. Eu estava fazendo porque eu gravo algumas coisas. E aí é papo de músico mesmo. Eu falei assim, dá para fazer isso aqui sem baterista. Não, é super possível e dá para fazer coisas incríveis, né? Só que você cria uma outra linha estética, outra... Isso que você falou é verdade. Quando você tem a bateria, o fluxo de sangue da gente aumenta. Fala, cara, que legal. É diferente. Porque tem um ritmo, é uma coisa diferente. Só dá para sentir quem toca, que aí consegue sentir isso. Mas vamos lá, a gente foi lá para frente, vamos lá para trás? Vamos. E aí você daí se juntou com o Vini. E que mais? Como é que você conheceu os outros 2? Então, quando eu conheci o Vini... Ou era muita gente na banda e depois foi eliminando, Não. Foi eliminando Não, até a banda chegar... sempre foram... A gente sempre foi em 5, daí agora a gente está numa formação de 4, eu já vou te contar, de 4 pessoas, eu já vou te contar. O Vini, quando eu conheci o Vini, ele fazia a faculdade, né, de produção sonora, e o Luiz, que é o Gauss, o baterista,
fazia também essa faculdade juntos. E nós ficamos amigos e o Gauss frequentava a casa dele. Então a gente se conheceu nessa coisa de amigos que Nesse estudam fluxo. arte, estão sempre, né, e um é amigo do outro, que é amigo do outro, aí tá num rolê, daí conhece, então... Sim, acaba todo mundo se conhecendo. Foi meio assim. E o Eduardo, que entrou por último, né, que é o nosso guitarrista, eu conheci da mesma maneira. Acabou Nessa tudo... coisa de amigo e... Acho que foi isso. E aí vocês começaram a... Sempre teve essa história do vídeo. Então, isso era uma coisa que eu acho que o Vini teve uma sacada muito massa desde o começo. Porque desde que a gente começou a banda, que a gente resolveu que a gente ia tentar gravar algumas músicas, e imediatamente e logo depois a gente conseguiu fazer um show lá em Paranavaí, foi o nosso primeiro show no Teatro Municipal de lá. Eu lembro muito do O Vini... Teatro Municipal é legal também, não sei como é que é, mas qualquer lindo, teatro é lindo, da cidade é legal. E foi especial ter sido lá, né, pra mim. E eu me lembro muito da preocupação dele, estava começando essa coisa de vídeos, internet, essas coisas. É que vocês são... Porque isso foi em 2009. Novo. Era vídeo monetizado? Era, não, Vini? Acho que não, nem não, nada disso. Era começo de Facebook, assim, não tinha nem... Enfim... Só que o Vini teve essa percepção brilhante e eu me lembro dessa conversa até hoje, que a gente estava no quarto dele, não sei se você vai lembrar disso. E ele tava falando, pô, a gente se esforça um monte para fazer o show, daí faz uma apresentação de 1 hora e a coisa se esvai. Eu quero filmar tudo que a gente fizer e colocar nas redes, porque daí de alguma maneira isso vai estar eternizado. Você lembra disso, Vi? Vocês têm esses registros? Temos. Gente, guarda tudo, isso mesmo, guarda tudo. Temos muitos HDs de 2009 para cá. Nossa, que maneiro. E por conta do Vini, porque ele sempre teve essa tecnologia. Não, na verdade, pensamento, é a assim. possibilidade de ter arquivos e montar a história. Sim, mas o que eu acho muito legal é porque naquela época eu tinha 24 em 2011, 23, 22 anos quando a gente começou a banda. Então, pra mim, a coisa era muito o agora, o fazer agora, essa coisa jovem do agora. E você acha que você não é assim? Eu acho que eu sou, mas acho que amadureci um pouco em algumas questões em relação a isso. Olha, a primeira vez que os primeiros papos você veio com... Já estava acelerado. Eu falei, não, eu vou abaixar o ritmo dela para ficar menos acelerado, porque eu sou muito acelerado. Falei, mas acho que... Eu estou acelerada porque pandemia, a gente não vê muitas pessoas. Aí quando vê eu percebo que eu fico um pouco eufórica. Mas enfim, voltando a falar... Porque você falava com muita gente. Muitas pessoas, né? O Vini teve essa percepção de que ele achava importante que tudo fosse registrado, para que aquilo, né, tipo, pudesse ter um pós também. É a possibilidade de você criar uma linha do tempo e você ter isso. Eu morei aqui 2 anos e depois eu fiquei fora por um tempo, porque esse período de pandemia eu fiquei no Rio. Uhum. E eu senti, aqui tem uma coisa muito interessante, das famílias, né? A minha família é muito perdida nesse sentido. A gente nunca pensou nessa história de... Acho que no Rio a gente não tem essa coisa de família, sabe? Porque existe português, é espanhol, é negro, então tem uma mistura de muita gente. Então, efetivamente, a gente não tem isso. E quando eu voltei, eu queria montar uma árvore. Mas a gente tem alguns pedaços que a gente não sabe. Um tio é francês, que uma tia minha falou. Enfim, a gente está começando a construir. E assim, tudo se constrói. E aí é o exemplo, se você tem aquele histórico da primeira foto, nossa, é tão legal. Sim. E eu estava mais magro, estava triste, estava feliz. E a gente sentiu muito isso esses dias que a gente teve que fazer uma proposta de um edital, assim, e a gente meio que tinha que fazer um vídeo de 10 minutos para contar a trajetória da banda. E eu pensei, cara, eu acho que o Vini tem muita coisa. Daí ele me trouxe os HDs e quando eu olhei, eu falei, Vini, você é genial, porque ele tem, de fato, a nossa história... assim, muito da nossa história registrada. Desde esse primeiro show, a gente tem vídeos das primeiras músicas que a gente produziu antes desse show. A primeira vez que a gente se reuniu, tem um vídeo que diz, oi gente, eu sou Yara, fevereiro de 2009, a gente tá aqui no quarto do Vini, e não era celular, né, porque eu fiz assim, mas não era celular, era uma câmerazinha. Porque não existia essa tecnologia, acho que... não lembro. Não tinha. Não existia essa coisa. E eu fiquei muito emocionada. Eu nem vi todo o conteúdo desse HD, mas de ter visto esse dia, sabe? Tipo, a primeira vez que a gente se reuniu, e daí passaram-se 12 anos e a gente tá aqui, cara, fazendo isso. E é legal, eu tenho um vídeo que eu fiz que é como se fosse uma cápsula do tempo.
que eu falo comigo mesmo no futuro. Que legal. E é legal que você fala assim, cara, aquela pessoa tá cheia de sonho. É uma coisa muito íntima minha. Ninguém vai ver. Mas é aquela pessoa cheia de sonho, que tá ali, eu tô diferente. Sim. E é legal, sabe? Quem e aí era você vê. aquela pessoa? Porque, na verdade, a pessoa que tá hoje aqui, ela é completamente diferente. Claro, é um complemento daquilo. Sim. Mas você tá madura, você tem opiniões diferentes. Nós tivemos desafios, coisas que a gente viveu, coisas que os nossos avós não viveram. Sim. É muito louco isso, né? Sim, sim. Então vamos lá, primeiro show, se encontraram, gravavam tudo. Muito bom. Parabéns, o Vini, que... Vini gênio. Fantástico, isso mesmo. Na banda tem que ter uma pessoa que olhe para o passado, como se fosse um historiador, né? E aí começaram a se reunir. O primeiro show foi difícil? Engraçado, foi muito prazeroso, sempre é muito prazeroso, mesmo quando é difícil, tem uma parcela que é sempre boa, né? Eu me lembro de estar bastante nervosa e eu achei tão bonitinho ver esses vídeos do primeiro show, porque a gente vê também o quanto a gente se encontrou dentro do que a gente faz, né? Tipo, eu nunca tinha pensado de fato em ser uma front woman, né? Tipo, eu nunca tinha pensado de fato ser uma vocalista de uma banda. E aquele primeiro show eu tô cantando feliz e tal, mas tô bem paradinha, assim, não sei muito onde pôr a mão. Primeiro show. Porque, não, né? Então, assim, e daí é tão legal ver a evolução disso, o quanto o palco virou o meu lugar mais confortável, o quanto eu tenho a sensação de que no palco eu posso fazer o que eu quiser, eu posso movimentar dos jeitos mais ridículos, inclusive, se eu quiser. Eu posso, é o meu espaço, é o meu lugar, assim, o lugar onde eu me sinto realmente muito feliz e muito viva. Então, é muito bonito entendendo essa apropriação desse trabalho. É engraçado, né? Porque por mais que os palcos sejam diferentes, você se adapta rápido ao local, você vê as metragens, você sabe onde é que você pode ir. E é engraçado que diz que quando o Neymar vai pega uma bola, ele já consegue mapear muito bem e faz um lance rápido. Ele é muito bom. É a mesma coisa para um músico, ele consegue mapear onde é que ele vai fazer, esse aqui, ele já se sente bem à vontade. É engraçado isso, né? Eu acho que o palco para mim é muito também um estado de espírito, né? Assim, porque é isso que você falou, tem vezes que a gente vai e é um palco do municipal. E tem vezes que a gente vai e é um pedacinho de rua. E tem vezes que a gente vai que é um pedacinho de bar. E tem vezes que a gente vai... E é sagrado, né? E é legal que você se adapta a tudo. Independentemente do tamanho, da forma, da cor, tipo, se tem tapete, se não tem tapete, nananã, você cria a tua relação com aquele lugar e a coisa acontece. Legal. Você sempre pensaram nessa temática da banda, tipo, criaram um estilo, ou nunca pensaram nisso, ou as coisas foram criando pela identidade de vocês, desde roupa... Né? Porque as pessoas falam, cara, que legal, que roupa legal. Você fala assim, cara, é a roupa que eu usava para ir na padaria, sabe? E as pessoas, pô, é diferente isso, né? Vocês criaram esse tema ou não? Não tem essa coisa de roupa, de música, ou mais violão, mais folk, ou nunca pensaram? Ou foi muito orgânico? Eu acho que foi uma construção gradativa, assim. Eu acho que a gente fez quando a gente fez esse primeiro show, em 2009, a gente ainda não tinha um disco. A gente fez, né, o Vini pensou esses arranjos dessas músicas para a estrutura daquele show. Muito no início, muito a gente ainda experimentando os ingredientes para saber que bolo que vai dar aquela receita ali. E eu acho que depois que estourou o vídeo de oração, a gente precisava gravar um disco, porque era aquele momento, a gente queria fazer por financiamento coletivo, então se tinha um momento para dar certo, era aquele que era uma visibilidade muito grande. Todo mundo tá olhando. Então a gente basicamente, não tinha muito tempo, assim, então a gente basicamente pegou esse show que a gente tinha feito em 2009, entendeu qual era, tirou algumas músicas e tal, e gravou esse show, basicamente como ele era. Posso estar falando alguma coisa errada, você me corrige, Vini, que essa parte de produção é mais com o Vini. E aí eu acho que depois que a gente gravou esse primeiro disco, que foi muito nessa euforia, nessa correria do que tinha pronto e tudo mais, quando a gente foi gravar um segundo disco, aí eu acho que teve um pensamento, tipo, não, pera, vamos pensar na unidade desse disco, vamos pensar qual é a sonoridade guia dessa estética, vamos pensar... E aí o Vini fez um trabalho brilhante também, junto com os meninos. Tem a história depois que você... tem a história dos timbres, né? Então, e daí vamos buscar timbres diferentes. Eu acho que todo mundo foi amadurecendo mais, entendeu? Se entendendo. Porque aquilo tudo foi um susto tão grande
que a gente tava ali, mas a gente tava meio tonto, entendeu? Tipo, imagino, qual é a minha... né? O que eu tenho que fazer? E sem tempo, Paranavaí. Exato. E aí vocês fizeram o primeiro show, quanto tempo até vocês gravarem, tipo, Oração? 2 anos. E aí, como é que surgiu a Oração? Oração, eu estudava com o Léo Fressato, né, nosso amigo e compositor, na Faculdade de Artes do Paraná. Eu era caloura dele e a gente sempre ficava cantando juntos ali. Tá, mas aí teve alguns shows depois desse tempo todo, desses 2 anos? A gente fez 5 shows em 2 anos. Nossa, muito pouco, né? 5 Mas shows em é 2 engraçado. anos. E deve ser grandes espetáculos que vocês fizeram. Quando eu falo grande espetáculo, é aquela de fazer ser especial, né? E a gente não tinha realmente a banda como nosso projeto principal. Cada um estava fazendo a sua vida e a banda era uma brincadeira, o parque de diversões. Para relaxar aqui, vamos fazer um som aqui. E claro que tinha uma seriedade, é claro que tinha uma dedicação, mas a gente não tinha a pretensão de que aquilo fosse... Virar. Exato, exato. Até porque é sempre tão difícil, né, assim. É. E aí a gente, em algum momento eu fui fazer um espetáculo com o Léo em União da Vitória e eu me lembro que ele falou, tem que mostrar uma música nova pra vocês. E tocou Oração. E a gente ia fazer um show no Sesc, porque tinha passado um edital antes de estourar a Oração, e eu falei, eu quero muito cantar essa música, porque eu imagino essa música com todo mundo cantando, ela parece um mantra, eu acho que pode finalizar o show com ela. E a gente chegou a fazer isso, a gente imprimiu umas letrinhas, entregou para o público, no final as pessoas foram meio aprendendo, meio cantando junto, só que isso antes do vídeo. E daí quando a gente decidiu gravar esses vídeos, lá em Rio Negro, a gente gravou 3 vídeos, né? Todo o vídeo foi gravado em Rio Negro. Foi. E aquela casa de quem? É da Ana, uma colega nossa, uma amiga nossa. É que sempre rola aquela curiosidade, né? É uma casa quem é a casa? uma que é casa maneira da pra Ana caramba. Larussi, que é uma artista também. A Ana Larussi e a família dela tem essa casa, é uma casa centenária, e quando a gente quis gravar o vídeo, ela ofereceu essa casa. A gente foi pra lá sem nunca ter ido, tipo, a gente nunca tinha ido, a gente não conhecia a casa, a gente só falou, vamos levar os equipamentos, chega lá a gente vê o que rola. Daí a gente gravou 3 vídeos, o último deles foi Oração. Então, a gente gravou em fevereiro, postou em maio, e daí em maio que a coisa começou realmente. Eu me lembro que eu falei, o vínculo do áudio, ele abaixa, ele entra um ambiente bem legal. Esses meninos aí, ó, os gêniozinhos. Cara, que legal. Da captação. E aí, depois que vocês postaram em maio, foi que dia? Acho que foi 17, eu acho. Eu dei uma olhada, parece que foi 17, era 10 dias antes do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 27 de maio. E aí, por isso que eu lembrei. Eu acho que foi isso, tipo, o Vini postou como não privado dia 17, aí dia 18 liberou, então... Não tinha monetização. Não sei, eu não me lembro dessa parte. Era tanto assunto, tanta coisa na cabeça que... E aí, em quanto tempo explodiu? Algumas horas. Sério? O Vini me ligou no final da manhã, falando, eu vou postar o vídeo a hora que eu voltar do almoço, alguma coisa assim. Final da manhã pra mim já é 11h30. Tipo, alguma coisa assim. E aí eu falei, beleza, eu tô indo no dentista, quando eu voltar eu saco. E aí eu saí do dentista e meu telefone tocou. E quando eu atendi era uma jornalista, falando, tô te ligando pra perguntar o que tá acontecendo com a sua banda. Eu falei, não sei o que tá acontecendo. Tava no dentista. Porque caiu o avião, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Daí ela falou, olha o Facebook. Daí eu lembro que eu saí do dentista, desliguei o telefone, entrei na primeira lan house que tinha ali na Marechal Deodoro. Lan house, ó. E quando eu abri o Facebook, eu vi que estava acontecendo. E daí nessa noite mesmo a gente já estava respondendo a muitas entrevistas, a gente já estava recebendo mensagens de pessoas que a gente admirava, a gente já estava... Foi bem maluco, bem maluco. Cara, que legal. Bem maluco. Abriu uma porta gigante para vocês. Abriu uma sacada. Abriu uma sacadona. O legal é fazer. Depois de você fazer, qualquer coisa que vier... O legal é você nunca esperar nada em troca. A gente fala muito de reciprocidade. É porque reciprocidade é uma coisa que você faz sem esperar nada em troca, né? Eu não quero fazer, eu estou fazendo isso aqui porque é para você. Sim. E quando vem uma onda, tu fala, cara, isso desse um impacto muito grande. E aí, como é que foi? Como é que vocês fizeram o próprio show? Produtor, não produtor? Eu acredito que muitas gravadoras entraram em contato. Como é que é isso? Sabe que é muito louco, Davi, porque realmente foi tão louco, tão louco. Uma onda, né? E eu poderia te falar coisas horríveis e coisas incríveis, né? Porque tem sempre essa dualidade, não tem jeito, assim.
Mas a verdade é que aquilo tudo foi tão louco que tem coisas que eu nem tenho mais memória. De verdade. Era monetizado, como é que... Essa parte técnica, como é que era? Não sei. Porque eu tava louca dando conta de outra parte. Qual então a a gente dividia... imagino. Né, assim, a gente dividia... Então, assim, eu não sei nem falar sobre tudo. Porque o meu lugar nessa história, ele era tão louco como o front, assim, como ser a cara do negócio. Eu e o Léo, foi muito bonito, assim. Eu e o Léo, a gente teve uma conversa esses tempos atrás que a gente estava há anos querendo ter. Porque a gente sente que, de alguma maneira, para mim e para ele, como nós éramos, lógico, a banda inteira, todo mundo, mas querendo ou não, naquele momento, nós éramos muito a cara da coisa. Então, pra gente foi outro rolê. A responsabilidade de ser a cara da coisa, de ser quem fala, de ser quem representa, de ser num momento que nem a gente entendia o que estava acontecendo. No momento assim, eu só estava aqui fazendo um som com meus amigos. E aconteceu uma coisa maravilhosa. Só que junto com essa coisa maravilhosa vem uma série de responsabilidades e exigências que eu não tinha e que eu não sabia. Então, assim, foi muito assustador nesse sentido. Foram alguns anos organizando... Pera, isso aqui é meu, isso aqui não é meu, isso aqui sim eu tenho que bancar, isso aqui eu não tenho que bancar, isso aqui eu posso falar não, isso aqui eu quero falar sim. Porque eu não era cantora. E do dia pra noite, eu era a vocalista da banda mais famosa do mundo naquele momento. Não, era da banda mais bonita da cidade. Entendeu? Não, eu tô dizendo isso porque, imagino. assim, em poucos dias tinha revistas no Japão com a nossa foto. Nossa, que legal. Tinha shows sendo marcados na Europa. Então, assim, realmente a coisa foi muito grande. E eu agradeço muito tudo isso ter acontecido, por mais que eu tenha sentido as minhas dificuldades em lidar com as questões frágeis disso tudo, assim, e muito ingênua, muito menina do interior, assim, muito... Mas eu acho que esse acontecimento me apresentou a coisa que eu mais amo fazer da minha vida. Me apresentou o meu lugar no mundo, que é cantar. Legal. Então, antes de eu ser cantora, eu sou a menina da banda mais bonita da cidade, que foi a banda mais bonita da cidade que me mostrou que eu era uma cantora. Foi esse evento, sabe? É engraçado isso, né? Como é que é uma responsabilidade. Muito! Eu tenho um amigo que ele tem um hostel. E aí, a gente não sabe muito bem que a gente veio, né? A gente veio e a gente não sabe o que a gente tem que fazer. E a gente tem que achar alguma coisa que a gente fique feliz, para que a gente não fique se achando mais um entre a multidão. E um dia ele estava falando assim, eu falei, cara, você é um cara tão importante, todas as pessoas são importantes aqui. Eu acredito que o cara do lixo é muito mais importante do que o diretor. Porque se o diretor morrer, vai substituir o diretor. Mas se o cara do lixo, acontecer alguma coisa com ele, ninguém vai querer tirar o lixo. Uhum. E aquela pessoa é fundamental para você. Então, assim, primeira pessoa, a pessoa mais importante sou eu, é você, para você. Mas a segunda pessoa são as pessoas mais simples que movimentam, tipo uma engrenagem. Uhum. E você, acho que principalmente nessa pandemia, não só você, mas todo músico de forma geral, você mostrou o quanto a gente tem que voltar para o interior da gente, sabe? Quando eu quero me achar, que eu sou uma pessoa mais simples, e quando eu quero achar a pessoa mais simples de mim, eu escuto as coisas que eu escutava na adolescência, que eu gostava. Esse retorno é tão importante. E eu faço constantemente para entender quem eu sou, entendeu? Uhum. Então, como eu estou mais longe da minha mãe, que é a pessoa que eu gosto tanto, eu sempre lembro disso. Lembro dos valores que ela passou, mas quando eu quero encontrar a mim... base, né? E como eu sou muito conectado à música, eu volto lá para músicas que eu gostava. E o teu trabalho é fundamental, porque você está ligando. Quando você fala assim, eu falei do Roça, porque ele efetivamente dá abrigo para as pessoas que vêm de longe. Sim. E você tem uma outra função no mundo, que é levar a tua voz para outros lugares. É engraçado porque, em primeira pessoa, você é uma cantora, que as pessoas falam, cantora. Não, a minha é a comunicação. É engraçado isso, né? A vontade de comunicar, de se expressar. É tão engraçado assim, porque... Até essa coisa de dar entrevista, eu acho que foi uma coisa que eu também fui aprendendo ao longo dessa história, porque eu não nasci sabendo fazer isso. Eu até estava falando com você, eu falei assim, desacelerei você, que é uma conversa. Isso aqui eu quero que você fique mega à vontade. Sim, eu estou. É isso. Mas eu digo assim, até essa coisa de entrevista foi uma coisa que eu fui aprendendo a fazer com o tempo, assim. Mas para mim, cantar é a comunicação. Num show... A não ser que eu esteja assim muito, muito, muito à vontade, eu fico um pouco mais falante.
mas eu quero cantar. É assim que eu falo, é assim que eu consigo me comunicar. Às vezes tem que falar alguma coisa no meio do show e eu fico toda travada, assim, falar, posso falar cantando? Vou dar esse recado meio musical aqui, que eu acho que é mais fácil. Tem alguma coisa nesse mistério, nessa irracionalidade, assim, nessa espontaneidade, não sei, da voz, que eu acho que ela é mais livre mesmo, assim. É engraçado, né? Essa coisa de conexão. Então, cada um tem seu lugar. Então, eu falei lá do rapaz do hostel e falei exatamente de você, de mim. Eu acho que eu sou uma pessoa para me comunicar. Então, eu trabalho com marketing há muito tempo. Mas eu te confesso que teve uma época na minha vida que eu não falava tanto. Mas hoje eu já desencanei. Hoje eu falo bastante. Hoje eu falo pelos cotovelos. Eu falo. Eu domino a parada. Se deixar, eu domino, tomo conta de todo mundo. Eu sou muito expansivo, eu falo, pô, tem que tomar cuidado, porque quem fala demais acaba falando besteira demais, Sim. então tem que ter controle. Mas enfim, como é que é a história do Léo, que o Léo não é da banda. Você lembra que eu fui em 2012, pro show, 2012, 2013? Por isso que eu falei, você falou do seu pai, eu falei, cara, que legal. Eu falei, um dia eu vou encontrar ela, e a gente vai falar, eu vou encontrar? Nem pensei que ia encontrar. Por coincidências, aqui estamos. E o Léo não era da banda. Como é que é essa coisa? Ele se sentiu chateado, não sentiu chateado? Como é que era a reação do público ao saber que é uma cantora, não é? Cadê o Léo? O Léo não participava de todos os shows. Teve esse problema? Acho tão engraçado que acabou de acontecer uma coisa assim, a gente foi vacinar, eu e o Léo somos amigos. Somos do mesmo 687. E ele teve a ideia, ele fez a paródia, ele me ligou e falou, Uia, vamos. Aí todas as matérias que eu vi saía, a banda mais bonita foi vacinar. Eu falava, gente, qual é a dificuldade de entender 10 anos depois que o Léo não é da banda, que ele é um artista, que ele representa o trabalho dele. Eu fiquei até um pouco chateada porque eu gostaria que tivesse saído o nome dele, foi ideia dele, assim, né, toda essa movimentação. Mas eu acho que todo mundo que está naquele vídeo de oração meio virou da banda em algum momento. É verdade. Quantas pessoas tem naquele vídeo? Não sei, 20 talvez, não vou me lembrar agora, teria que dar uma contada. Mas a sensação é que o Léo também era da banda. Né? Então, mas é engraçado isso, porque a banda sempre gostou de trazer os compositores para dentro do rolê. Então, assim, se a gente vai fazer um show numa cidade que tem algum compositor que a gente gravou, a gente gosta de convidar esse compositor para estar no show. Isso sempre foi uma coisa que a banda gostou de fazer. E quando a gente foi fazer esses vídeos, a gente queria muito que o Léo tivesse, porque ele era o compositor da música, porque ele era uma pessoa importante na nossa vida e porque a gente amava ele e achava ele foda. Beleza, mas poderia ser qualquer música e qualquer outra pessoa estaria rodando ali, não era uma coisa exclusiva do Léo, então... Na verdade foi uma... Não, na verdade, nesse caso, a gente gostaria muito que fosse ele, porque essa música especificamente era dele. Mas tem outros compositores de outras músicas também. Tem. E poderia estourar qualquer outra música. Qualquer outra coisa, e foi essa, exatamente. E eu acho que a gente levou um tempo ainda para entender o que era o nosso trabalho, o que era o trabalho do Léo, até onde a gente gostaria de seguir juntos, até onde já não era tão legal a gente seguir juntos. E a gente, ao longo dessa caminhada, a gente foi entendendo esses lugares. Eu acho que muita gente já entende que são trabalhos diferentes e nos acompanham cada um pelo seu trabalho, mas eu achei curioso agora essas matérias que saíram, assim, porque é engraçado como as pessoas ainda confundem, assim, E viralizou de novo. Eu recebi de um amigo meu, porque assim, na verdade a gente faz uma mega... Que loucura, né? Uma pós-produção, eu falo, cara, tem isso aqui. Aí um amigo meu falou assim, cara, esses caras viralizaram de novo, cara. Eu falei, que legal! E é uma semana que a gente já tá conversando com ela. Eu falei, que máximo. Que legal. Que legal. Eu recebi do G1. Eu falei, cara, que legal. Eu vi, eu comecei a receber vários Google Alertas, assim, deu, gente, que loucura. Daí liguei pro Léo, falei, Léozinho... Voltamos. Que loucura! E, enfim, a gente ficou muito feliz, mas a gente ficou feliz especialmente pela mensagem que estava sendo dito na paródia, né? O nosso desejo naquele momento não era que aparecesse ou banda ou Léo, era que aparecesse a mensagem do que a gente estava dizendo ali naquela paródia mesmo. O Yara, eu comando uma rede social muito forte de Curitiba. Poderia compartilhar? Poderia. Mas qual o problema? Porque aí eu levantaria uma bandeira. Eu sou mega... concordo com você em tudo que você diz, mas eu tenho que representar. Mas eu não compartilhei porque... Eu poderia virar o caos, entendeu? Falei, prefiro o caos lá porque tem muita gente que deixa o caos para ela, porque é uma bandeira que você está levantando.
Eu não conseguia levantar isso porque eu acabo mexendo com a cidade, o cara... é isso, é aquilo, é aquilo. Imagine ano que vem o inferno que vai ser a tua vida, a minha vida. Então vai ser difícil convidar. Dependendo do que acontecer aqui, esse lugar vai ser mega disputado para querer conversar comigo. Sim. Porque o cara quer mídia. Sim. E eu vou ter que bloquear todo mundo que seja... E aí eu posso ficar mais forte, porque pessoas que falam contra um monte de coisa, eu não sou contra aquilo, não sei o quê, bota impresso. Sim. Eu percebi, inclusive, que muitos canais compartilharam o editado, né? Sem a parte que a gente fala gripezinha só se for na sua cabeça. Muitas pessoas editaram. Eu fiquei um pouco chateada, porque eu acho que, de fato, essas declarações foram feitas. Então, se a própria pessoa declarou, por que a gente não pode falar? Entendeu? Mas eu acho que, de alguma maneira, também é importante as outras coisas, porque, para além da crítica, a gente quer, talvez até mais do que a crítica, enaltecer as pessoas que de fato estão fazendo. Então, mais do que falar mal de quem não está fazendo, a gente gostaria de enaltecer as pessoas que estão fazendo. Não, total. Então, tudo bem compartilhar essa parte também por esse lado. Assim, eu acho que o pior disso é você não conseguir fazer um caos disso, sabe? É fazer brincadeira com um momento que é muito sério. Você teve algum parente que faleceu? Não, parente não, mas pai de amigo. Eu tive um tio que faleceu. E eu lembro dele, a gente catando concha na praia. E é uma lembrança que eu tenho dele, de São Paulo. E brincar com a morte de alguém é uma coisa que fere muito a mim. É uma falta de respeito muito... Uma falta de respeito e a gente vê o que está acontecendo, é assustador. Mas enfim. Sim. A banda ficou famosa com o vídeo e a gente vai voltar lá, volta para trás. Estourou. E aí vocês não tinham disco, mas eu fiquei sabendo que eles tinham um financiamento coletivo. Sim. Eu trabalho com marketing e trabalho com financiamento coletivo todo ano, que a gente faz um calendário, umas crianças autistas aqui do Centro Cívico. E para mim é muito funcional isso. E como é que funcionou para vocês? Vocês conseguiram bater meta? Era novo? Era uma forma que vocês tinham? Tinham gravadora? Tinham produtor? Como é que foi? Então, quando estourou o vídeo de oração e a gente entendeu que a gente precisava ter um disco, até teve em algum momento contato de gravadora e tal, e enfim, no fim a gente decidiu fazer antes de estourar. Quando a gente começou a pensar a banda, o Vini, eu me lembro disso, que o Vini já estava sacando esses movimentos fora do Brasil. Sim. Porque fora do Brasil tá rolando isso aqui, que as pessoas contribuem, né? Ele já tinha me falado. Ele é super atento, né? Também, tanto em filme, há muito tempo atrás. Não, o Vini é muito atento. Mas financiamento coletivo. Sim. E como a tecnologia possibilita coisas, assim, né? E aí, quando rolou da gente fazer o disco, o Vini falou, cara, acho que chegou a hora da gente fazer, então, um financiamento coletivo. E aí, no Brasil, estava começando esse movimento, tinha o Catarse, que por acaso eu fui descobrir que era de um amigo meu, na época, que estudou comigo na infância, em Paranavaí. Mas ele é daqui de Curitiba? Não, acho que ele mora em São Paulo, Diego, e não sei se é ele ainda no Catarse até hoje, talvez seja. Já deve ter vendido, mas né? A fórmula da Coca-Cola. E na época a gente falou, nossa, a gente estudou junto crianças, e o Catarse estava começando e a banda estava explodindo. Então foi... eu me lembro que na época a gente, inclusive, tivemos muitas reportagens falando assim, tipo, como a banda estava, de alguma maneira, estreando esse movimento no Brasil, naquele tamanho, assim, né? E engraçado que parece... É bem arrojado, né? É bem arrojado. Saiu um viral e depois, automaticamente... Foi o melhor timing, porque o financiamento coletivo eu acho incrível. Mas é isso, você meio que parece que já tem que ter um público ou porque você precisa chamar a atenção do máximo de pessoas que você pode, para que o máximo de pessoas que você pode contribua para o seu projeto, né? Eu vou explicar para você. Então era o momento perfeito. Mas sabe o que é isso? É o seguinte, é taxa de conversão. Você deve saber mais do que eu sobre isso. Você fala com 100 pessoas, 50 pessoas olham para você e você vende para 30. Entendeu? É a taxa de conversão. Tipo, sim. Legal isso, né? E hoje em dia é engraçado que você tem que saber isso. Se não saber como funciona, beleza, mas tem que entender que tem que falar com o máximo de pessoas. Porque não vai ser todo mundo que vai, né? Tipo, a coisa vai... Enfim, e daí a gente escolheu fazer por música, a gente colocou um valor por música, e aí as pessoas doavam para as músicas que elas mais queriam. Isso também nos ajudava a definir um pouco o repertório. Óbvio que a gente colocou... Todas que a gente colocou seriam músicas que a gente gostaria de gravar. Entendi. Mas a gente colocou uma a mais.
Então, a gente colocou acho que 12 ou 13, eram 12 ou 12 ou 11 no disco. Então as pessoas, elas contribuíam por música. Oração foi a primeira a fechar, obviamente. Sim. E depois, isso foi uma coisa muito genial, voltando pro link, porque como a gente tinha feito todos os registros desses 5 shows que a gente tinha feito antes de estourar a Oração, quando estourou a Oração, já tinha nosso material na internet. Que legal. Então as pessoas já conheciam as músicas na versão ao vivo, do show. Então assim, estourou a Oração, mas eu conheço Seu Corro, eu conheço Boa Pessoa, porque tá lá no canal do YouTube deles, que eles fizeram em 2009. Então as outras músicas também foram ganhando corpo e contribuição no Catarse, por serem já conhecidas também dessa genialidade do Vini de ter tudo lá. E aí a gente fechou o Catarse, mas eu lembro que foi bem em cima, assim, tipo, faltava no último dia que parecia final de Copa, a gente tudo junto, assim, lembra, Vini? Que legal, que legal. E com a televisão fazendo porque a gente falou, vamos fazer na época era Twitchcam, eu acho que falava, vamos fazer uma live, né, vamos abrir uma câmera ao vivo. Hoje você podia fazer pelo Instagram e fazer... Pra galera, tipo, é agora, vai, quem não doa, doa, quem não contribui, contribui, vamos cantar, vamos não sei o quê. Então a gente também tinha ali aquela coisa... E daí, na última hora, é Tetra! Que legal, cara, que legal. Daí deu certo. E aí gravaram... Vocês nunca participaram de nenhuma gravadora? Não. Que legal. Back Independent. É porque vocês já entraram em outra época, né? Sim. Cara, eu gosto muito de um cara, vocês devem conhecer, que é o Leone. Qual é o Leone? O Leone cantor. Leone cantor. Sim. E... antes de ele gravar, tipo, um CD vermelho dele, o que ele gravou de sucesso dele, que as pessoas só conheciam ele como compositor, conheciam ele como ex-Kid de Abelha. E ele não apareceu há muito tempo, ele ficou escondido e ele gravou um CD vermelho, que é da Som Livre. Antes de ele gravar esse, ele começou a tocar em alguns lugares. Ele era mega alternativo, porque eu acho que a família dele deve ter empurrado ele, pra empurrar ele tocou no shopping. E eu falei, cara, esse cara é o puto de um compositor. E aí depois a carreira dele foi digital, cresceu. Ele não precisou mais de ninguém, sabe? Claro que ele precisou de gravadora. A influência dele era tão forte, e com a internet também, anos 2000 e 2000, aí ele foi, diluiu. E hoje eu acho que eu acho que ele fica mais no Rio. Porque agora na pandemia, então ele nem saiu de casa. Mas eu adoro ele. Ele é um mega compositor. Eu adoro ele porque ele consegue vincular essa história da música, da canção. Ele é muito bom. Eu acho ele fantástico. Mas o que eu ia falar é o seguinte. E aí gravaram... Quantos discos vocês gravaram dali pra frente? A gente gravou 3 discos. Ao vivo? Você tem ao vivo também? Tem o DVD, né? Tem o disco do DVD. A gente gravou 3 de estúdio, que é A Banda Mais Bonita da Cidade, o primeiro. O Mais Feliz da Vida, o segundo. De Cima do Mundo Eu Vi o Tempo, o terceiro. E aí a gente tem o áudio do DVD, né? Que daí a gente lançou em disco também. Tudo made in Curitiba? Se a gente gravou tudo em Curitiba, o DVD foi gravado em São Paulo. Foi gravado no Cine Joia e o áudio foi tirado do DVD, né? Então esse ao vivo foi em São Paulo. Os outros a gente gravou aqui. E como é que é essa frequência de gravar? Porque geralmente, pensar em banda, antigamente gravava todo ano. Era uma fábrica, né? Vocês têm essa preocupação de escalonar como é que vocês conseguem distribuir produção de disco? Vocês produzem músicas ou não? Eu recebo e aí eu vou pensar em fazer disco. Quando é que é o próximo? Então, isso é até uma crise um pouco para mim, assim, porque eu acho que muito pouco. O trabalho da banda é muito pesquisar repertório. A banda surgiu porque eu conheci músicas dos meus amigos que eu me apaixonei e queria cantar. Então, o primeiro repertório, ele apareceu. Né? Caramba, Léo, Leprevô, nananana, temos aqui um disco inteiro, um show inteiro só de músicas que apareceram. E aí, para o segundo disco, eu tinha que fazer pesquisa de repertório, porque eu componho muito pouco, muito raramente, muito assim, no momento de uma inspiração muito específica. E acho que ainda preciso trabalhar essa questão, assim. Agora eu já tenho o seu WhatsApp, eu vou mandar umas músicas minhas. Manda, a gente escuta aí, não sei o quê. Manda, a gente sempre quer que as pessoas mandem. E daí tem essa coisa que é muito louca, que é o tempo comercial da coisa, porque eu acho que seria muito legal se a gente pudesse gravar um disco a cada ano, ou um disco a cada 2 anos. Seria muito bom ter essa Odicidade, isso. Mas tem essa também, eu acho que quando a gente fica muito, quando cria
uma linha do tempo muito grande, a gente muda muito. Tem uma banda que eu gosto muito chamada Lázaro. Eu adorava o primeiro disco, o segundo disco eu já não gostei tanto, porque ficou 10 anos sem gravar. E aí eu tive que entender a linguagem, entendeu? É muita coisa que acontece durante a vida. E aí eu acho que tem uma coisa muito subjetiva dessa coisa de escolher repertório, que eu não vou cantar no meu trabalho, na banda com os meus amigos, no nosso trabalho, uma coisa que não tem nada a ver comigo. Se eu vou participar de alguma coisa, uma coisa específica, daí tem que cantar essa música, porque o show ou o evento fala sobre isso, beleza. Agora, no nosso trabalho, onde a gente faz, onde a gente inclusive recusou várias coisas porque a gente queria fazer o que a gente queria fazer, não dá pra, entendeu? Tem que ser músicas, porque eu vou cantar essa música por anos. Sim, os meninos vão tocar essa música por anos. Então tem que ser uma parada que faz sentido. E isso é muito misterioso, porque não tem critério. Você pode me trazer uma música super rebuscada, e linda, e genial, e eu posso ouvir falar, ela é rebuscada, linda e genial. Eu posso ouvir fazer, preciso cantar essa música. Tem que tocar o coração. Então, né? Esse é o critério, e é um critério muito subjetivo. Sim. Então, assim, tô falando de uma das coisas que eu acho que, quando a gente pensa em tempo comercial de lançamento, e que seria talvez o ideal, ter um disco por ano, ou dois discos, um disco a cada 2 anos, para mim, pessoalmente, é um trabalho de uma vida, cara. É um trabalho de uma vida, entendeu? Para mim é muito subjetivo, assim, é muito... Beleza, quer gravar agora? Vamos gravar agora, mas faz sentido? Essa música aqui faz sentido? Essas músicas que a gente vai amar cantar elas pelos próximos 10 anos? A gente vai... Então tem uma série de coisinhas que são muito subjetivas para mim, nessa coisa de gravar disco. A gente tem que gravar... A banda já está começando esse movimento há um tempo, assim, precisamos pesquisar repertório, eu já estou pesquisando algumas coisas. Época boa para mudar música, hein? Época boa. Já tem algumas coisas que a gente sabe que a gente quer gravar, mas ainda não dão um disco. Então, inclusive, assuma a responsabilidade aqui do... E é quando que você já tem mais ou menos o... É legal sempre você... Marqueteiro. Uhum. Olha, para quem... O profissional de marketing detesta marqueteiro, mas assim... eu gosto sempre... É bom colocar datas. Tem uma data para vocês pensarem? A gente quer muito fazer até o ano que vem, assim, lançar alguma coisa o ano que vem, e daí a gente está nesse momento de completar esse repertório mesmo. Eu sei que o Vini já está tendo ideias, de vez em quando a gente fala, ele mostra uma sonoridade, tô pensando uma coisa meio assim, ou tô pensando uma coisa meio assado, tem essa música aqui. Então a gente já tem algumas músicas, já tem uma visão mais ou menos estética, assim. Mas eu acho que esse processo todo eu preciso estar muito inteira para conseguir fazer, e não é um momento que a gente está inteiro. Não, tem aquela música que eu falei assim, vocês lembram muito Los Hermanos, porque eles não têm critério, tem que tocar o coração, é uma coisa bem fechada, vocês são fechados. Sim. Então tem que ser mais difícil, é mais lento, mas ao mesmo tempo eu acho que é o que também encanta, eu acho que também é o que atrai, né, tipo... Você admira um artista, cara, quando você vê, sabe, o olho coração. Dele brilhando, entendeu? Você vê o Vini tocando, o teclado dele lá, e, velho, você vê que ele tá ali de verdade inteiro. E você vê o Gauss tocando e o Gauss tá ali, ó. E o Du tá ali, e eu tô ali. Se não tem isso... Eu vi os vídeos que vocês gostaram. Entendeu? Tipo, se não tem isso... Não sei se as pessoas também têm o mesmo interesse em assistir a gente especificamente, se a gente não estiver ali felizes, brilhantes, amando fazer aquilo que a gente faz, entende? Tipo, então eu acho um caminho perigoso também. E eu não estou justificando o meu atraso, não, porque eu acho que enfim, é subjetivo e tudo mais. É você que está colocando esse prazo. Não, eu acho que é um atraso, que eu acho que a gente poderia já ter tido outros discos, mas eu acho também que tem uma série de camadas aí que esse tempo cronológico acelerado não contempla, assim, sabe? A gente acha... É bom achar o meio termo, não, né? Não. Nem 8, nem 80. Na verdade, a gente acha que o tempo está acelerado, né? Mas o tempo passa dependendo só da gente. Eu digo o ritmo social, o ritmo da vida, o ritmo externo, é tudo muito acelerado, é tudo muito para ontem. Igual você falou assim... Você está numa cidade que não é tão acelerada assim, não. Mas se você fosse em São Paulo, é muito mais acelerado. Por isso que eu não moro lá. Lá é loucura. Um dos motivos pelos quais a gente escolheu não morar lá, é esse. Eu não dou conta.
Eu não dou conta. Isso que eu falei, ó. Não é Entendeu? tão assim acelerado. Mas eu quero dizer, em relação ao... Tipo, você brincou assim... Ah, você demora para responder o WhatsApp. Exato. Isso foi uma coisa que eu coloquei. Não atrapalhou a nossa logística. É verdade. Nós estamos aqui. Em outro tempo, eu teria me atropelado inteira para conseguir responder todo mundo que eu preciso responder, porque a pessoa... Como é que eu não falto com respeito com o outro e com o trabalho do outro e mesmo assim não passo por cima de mim? Na verdade, é aquela Né? história. Você lembra do primeira pessoa que a gente falou? Porque eu também não tenho nenhum interesse em desrespeitar o teu tempo, o teu trabalho ou de quem quer que seja. Mas eu não quero mais ficar alucinada Com o tempo. com essa coisa, né, assim... É muito louco isso também. É uma medida... Não, eu concordo com você plenamente. Você que tem que dar o ritmo do seu corpo, entendeu? Eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Dizer não também é importante. É engraçado isso. Mas essa coisa do WhatsApp é bom. Eu lembrei, eu falei, pô, mas será que ela vai olhar? Ela vai olhar. Ela falou que sim. Então... né, de ter que confiar. Olhar, e ao mesmo tempo também já me vi nesse lugar muitas vezes, de estar ali falando, porra, a pessoa não me responde, eu preciso dessa resposta. Não, sim. E daí penso, é isso. Eu não fiquei assim também não. Não, mas eu fico às vezes, eu quero o meu lugar e às vezes ainda cobro do outro, então tem que... É muito louco. O que eu ia falar do tempo, a gente acha que a gente está acelerado, mas se você olhar para uma criança, o tempo não passa quando é criança. Sempre ele organiza as coisas. Eu tenho um sobrinho de 7 anos. E eu não sou pai dele também, nem mãe, mas assim, a única coisa que eu quero é que ele viva o tempo dele. Sim. Porque tem coisas que não vai voltar nunca mais. Sim. Qual o melhor tempo que você tem? Para mim, o melhor tempo era da escola. Que eu demorava não sei quanto tempo para chegar. Eu namorava. O que mais tinha? Não pagava conta. R$10 para mim era muita grana. Tô rica! Não é? Sim. Isso é engraçado, né? Você entender que o que tem, o que você consegue mover. Então, o melhor tempo é o que você está vivendo. Então, eu peço, ele nem entende isso, porque ele tem 7 anos. Meu sobrinho consiga viver cada tempo. Mas o tempo não passa para a criança. Passa para a gente que é burro, velho, que aí fica assim, eu não tenho tempo para fazer aquilo. Quando você prioriza, olhar a mensagem, é isso aqui, não sofre. Sim. A gente vai entendendo as organizações para a nossa saúde e para o interno e para o externo, assim, né? É verdade. Tem uma pessoa que mandou uma mensagem para você, tá? Vamos à mensagem. Eu conversei com... Você sabia que o Beto Madaloso adora você? Não sabia. Que legal. Ele falou que adora você. Que legal. Não você, a banda, né? A banda, claro. Porque aí eu tô forçando uma carreira solo. Longe disso. Deixa eu tentar achar aqui, peraí. E aí ele falou assim, eu adoro. Eu falei, pô, mas eu vou conversar com a banda mais bonita da cidade. Aí ele falou assim, legal. Aí eu falei, Beto, você quer fazer uma pergunta para ela? Aí sabe o que ele respondeu? Deixa eu achar a mensagem dele aqui. Que legal. Vou botar aqui, tá? Deixa eu aumentar aqui. Eu não sei o que perguntar, cara. Não sei o que perguntar. Meu Deus do céu. Cara, mas uma coisa eu posso te dizer, cara, que uma das músicas que eu mais gosto de ouvir, sabe aquela música da vida, assim, que você seleciona nos dedos, assim, fala, cara, essa música é incrível. É a música Trovoa que a Yara Torrente toca sozinha, assim, ela com o violão, cara, é de uma, sei lá, não sei nem o que dizer, assim, é super forte, assim, cheio de sentimentos, velho, não sei, não sou bom falar sobre isso, mas é uma música muito foda e potente, assim. Adoro essa música. Pronto. E aí eu já vi meu áudio com ele também. Que legal. Que loucura, né? Você tá vendo que você move as coisas de comunicação? A gente move mesmo. Você quer falar com ele? Manda só uma capela pra ele. Eu não sei se isso vai... Minha cabeça trovoa, sob teu peito me trova. Já legal. até esqueci, fiquei ansiosa aqui. É uma boa escolha, é uma música muito linda mesmo essa. Aí ele falou... E a legal. gente falou sobre isso. Beijo, querido, obrigada. Ficamos felizes de você acompanhar o nosso trabalho. E é engraçado porque ele falou que ele estava viajando e a sua música entrou no contexto da vida dele. A gente estava falando outra coisa, a gente nem... ele tinha feito uma entrevista anteriormente
E eu falei, eu queria que ele ficasse à vontade. E ele ficou à vontade. E aí ele falou da banda, e aí ele falou assim, pô, mas eu vou conversar com elas. Com ela, e ele falou assim, pô, mas, pô, que legal, cara. Mas eu falei, vocês conhecem? Não, não nos conhecemos. Falei, legal, talvez a gente vire uma ponte, não sei o quê. Mas é engraçado, né? Sim. Tá vendo como é que você... É muito legal. O poder da comunicação. Tem um ditado que é, se você fala para 300 pessoas e uma pessoa te escuta, tá valendo. Legal, né? Sim, incrível. É engraçado, porque a gente estava conversando, não forcei nada. Sim, a coisa E olha, apareceu. eu sou profissional de marketing, aí fala assim, não, coisa de marqueteiro. Não, ele levantou, ele falou, vai sair a entrevista dele amanhã, depois eu te mando também esse pedacinho. Mas ele que falou. Que legal. Cara, que legal, cara. Não, Curitiba tem muita gente massa que a gente não conhece exatamente, assim, mas que em algum momento tem alguém que liga, que traz, que massa. Sabe quando eu percebi? Na verdade, tem uma rede social muito forte, e aí a gente falou assim, vamos crescer, vamos ampliar e vamos fazer um podcast que eu quero conversar com todo mundo da cidade. E aí eu tentei buscar 30 pessoas, nenhuma resposta, falei, cara, então eu preciso fazer isso. E aí é uma coisa engraçada que a gente consegue, com muito pouco, impactar pessoas. Sim. E um dia desse eu estava naquele walking, zumbi walking, e eu boto tudo que acontece na cidade, eu falo da cidade, o que está acontecendo na cidade. Sim. A gente colocou a programação. Eu falei, vou no Zumbi Walk. E assim, eu sempre, como sou novo aqui, você não conhecia tanta gente, fui sozinho. Aí tava lá, não sei o que lá. E de repente eu vi o cara botando a programação no telefone celular. A programação que eu tinha colocado. Que legal! Eu que fiz! E aí eu não podia falar, que o cara falou assim, pô, você, eu só botei aquilo ali e eu vi que eu conseguia conectar as pessoas. Então, você lembra que você falou que a minha possibilidade é levar a voz, a música para as pessoas, a me comunicar. Sim. E quando eu vi, eu falei, caramba, que máximo, cara. Parece tá que girando. Tá girando. E a mesma coisa. Hoje eu estava conversando com outras pessoas e aí eu falei assim, cara, é tão legal o que você faz, não sei o quê. Eu falei, cara, mas eu só faço o que vocês poderiam ter feito. E eu vi uma oportunidade. Faço. E aí é a mesma coisa. E aqui foi isso, a gente viu uma coisa. Na verdade, eu já estou querendo conversar com vocês, há bastante tempo. Há muito tempo. Desde janeiro, quando teve o Big Brother. Que aí eu dei uma música e falei, cara, será que eles ainda estão em Curitiba? Porque eu não tinha tanto contato. E a gente estava distante por causa do distanciamento. Sim. Até que a gente programou que falou assim, vamos fazer o podcast. Eu programei que ia fazer o podcast. Falei, preciso de uma pessoa. E aí, por acaso ou não, encontrei o Bruno. Ele falou assim, bem, a gente pode fazer. Falei, cara, porque é baiano, né? Eu vi. E aí, a gente se reuniu. E a gente fez isso. Então tem um diretor, tem um cara que fala, e é inusitável o podcast porque tem um baiano e um carioca em Curitiba. Sim. Tem um sentido, né? Sim, então as coisas foram legal. acontecendo, a gente botou o nome na última hora, vamos fazer isso aqui. E desde quando a gente programou, tem a situação. Quantas pessoas tocam a sua música, efetivamente, o que você sente? Quando as pessoas tocam a minha música? Tipo, a gente viu no Big Brother. Ah, sim. Porque você é uma parada que as pessoas cantam. Sim. Eu fico muito... É tão doido, assim, porque parece que a gente nunca tem a noção real da proporção das coisas, assim, né? E, inclusive, da passagem de tempo, assim. A gente brinca, inclusive, que Oração é uma música que nunca morre, né? Porque ela ressurge. Quando a gente acha que estão esquecendo de Oração, bota a Juliette cantando no Big Brother a Oração, que eu amei, inclusive, que eu acho maravilhosa. Mas eu fico muito feliz, eu vi que tocou na novela um tempo atrás e não sei o quê, e eu fico muito feliz porque eu acho que isso também é pra gente, quanto mais expandir, melhor, quanto mais afetar, quanto mais tocar, melhor, e esses veículos são veículos que afetam muito, né? A proporção ainda da televisão, por mais que a internet tenha chegado e tenha, né, tipo, querendo ou não, tocar uma música na novela, tem um público que talvez você não vai ter na internet. Exato. Entende? Tem pessoas que talvez não conhecessem, tem a tiazinha lá não sei da onde que talvez não vai conhecer sua música, senão quando ela tá vendo a novela das 6. Exato. Então, nesse aspecto, eu acho muito legal a possibilidade de ir, sabe? Assim, engraçado. Eu acho isso muito lindo. Tem algum ídolo teu que você
chegou e falou que você era fantástico você ter feito uma música, você ficou e falou, cara, que legal. Tem alguém? Teve na época, teve uma coisa muito linda. Não é uma pessoa que eu conheço tanto o trabalho, mas o pouco que eu conhecia, eu admirava. E muitas das pessoas que eu admiro amam esse cara, que já faleceu, que é o Domingos de Oliveira, que é um diretor de cinema, e que a gente sabia da credibilidade, do quanto ele era muito foda, assim. E logo que estourou a Oração, ele nos escreveu muito bonitinho, bem bonitinho, falando coisas muito lindas e falando coisas técnicas. Tipo, ele trabalhou com cinema a vida inteira. E daí, tipo, ele falou, cara, eu não entendo como que vocês fizeram esse áudio. Como é que vocês captaram esse áudio, não sei o quê. E aí nos convidou para ir também até o programa dele. A gente foi pro Rio para gravar com ele. E daí foi muito legal, porque, porra, é o Domingos de Oliveira, cara. Ele é, tipo, muito responsa, assim, sabe? Legal. Mas, ao mesmo tempo, também a gente pôde, sei lá, o China, que é um amigo que virou um amigo muito querido, que é um cantor de Recife, né? Que teve programa na MTV e tudo mais, que era um cara, tipo, que a gente admirava pelo movimento que ele fazia da música independente dentro da MTV. E daí, quando a gente foi fazer entrevista com ele, a gente viu que, cara, somos todos artistas iguais, estamos na batalha. Então, tinha muitas pessoas que a gente admirava e que daí a gente começou a poder trocar, assim, né? Acessar, trocar. Isso é muito legal, especialmente pela troca. Não por uma coisa tipo, vou fazer uma selfie com o famoso. Não é isso. E que tudo bem também, não é um julgamento, mas quero dizer, pela troca que a gente conseguiu ter com pessoas que a gente admira, assim. Legal. Isso é muito massa. Yara, a gente está indo embora. Gostou? Gostei, ficou à vontade? Vontade? Eu sei que você estava meio durona assim, eu falei, cara, ainda bem que você relaxou. O objetivo é esse. É deixar você bem à vontade, para que você possa conversar, obrigada. Tá bom? Quer falar sobre as suas redes sociais, você olha para aquela câmera ali, e aí fala da rede social da banda, da sua, do que você quer falar, um alô para quem você quer dar. Tá, primeiro eu queria realmente agradecer a todo mundo que continuou acompanhando o nosso trabalho, ainda mais, né, nesse momento onde tudo está tão difícil. Então, cada vez que a gente vê que alguém está dando player, que alguém mandou uma mensagem, que alguém compartilhou, a gente fica muito feliz e se sente também um pouco mais vivos nesse momento. Queria agradecer demais ao público que nos acompanha. Para quem ainda não acompanha, pode achar a gente nas redes sociais, no Instagram, @bandamaisbonita. Os outros eu não me lembro, mas pode colocar a banda mais bonita da cidade aí que você vai achar. E o meu é @oiaratorrente, o meu Instagram. E a gente está sempre ali, dando um oi, tentando postar coisas, né, que a gente está fazendo. E estamos ansiosos para que a gente possa se abraçar logo. E obrigado pelo convite. Obrigado você, cara. Obrigado mesmo. Obrigadão, que massa. Vida Tchau, galera. aí. Se inscreva no canal e dá aquele like para que a gente possa cada vez mais estar sendo mais visto. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Gostou? tchau. Uhum. Ai, que legal. Obrigada, gente. Valeu. Nem vi passar.